Olá! Os servidores públicos e demais trabalhadores da iniciativa privada vivem momentos de dúvidas com a possibilidade dos deputados federais votarem a reforma da Previdência. O presidente da AFEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, está nesta semana em Brasília para, ao lado de diretores e coordenadores, avançar o debate sobre essa reforma, que pode prejudicar os direitos dos servidores públicos. As entidades de servidores públicos estão mobilizadas e quinzenalmente realizam um amplo debate no escritório do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, para definir as estratégias de trabalho. Por isso que você vai acompanhar o presidente da AFEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, neste encontro de 30 de janeiro, quando conversou com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá sobre vários aspectos da reforma. Acompanhe. Olá, amigos. Nós estamos no escritório do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, nosso amigo e incentivador nessa grande luta que nós estamos empreendendo com as entidades de servidores públicos e com você, servidor público, para defendermos os nossos direitos à aposentadoria, ameaçados pela reforma da Previdência. O programa de hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos colher diversos depoimentos com os líderes dos servidores presentes no escritório do deputado Arnaldo Faria de Sá. E eu começo com o próprio deputado Arnaldo Faria de Sá. Deputado, o momento é de grande importância e nós, da Associação dos Funcionários Públicos, que o senhor tem prestigiado em todas as oportunidades, estamos com ações muito importantes de sensibilização do nosso associado que deve procurar na sua base o deputado que o representa. Para fazer o que, deputado? Pressionar contra essa reforma da Previdência, absurdo, que quer acabar com o serviço público e, por consequência, também com o servidor público. Nós temos que nos mobilizar para estarmos atentos e alertas a esse risco muito grande. Até porque os servidores ficam, os governos passam. E, lamentavelmente, esse governo veio para acabar com o serviço público. Serviço público que serve a você, a toda a sociedade. Convenhamos, deputado, que a reforma possa ser aprovada, mas a pressão das entidades e servidores lideradas pelo senhor em seu escritório poderá modificar alguma coisa que seja favorável ao servidor público? Olha, temos que lutar primeiro para não aprovar e depois, se o governo conseguir comprar o número de votos necessário, lamentavelmente, para aprovar, brigar pela regra de transição, com a questão da cumulatividade de pensão e aposentadoria limitada a apenas 2 salários mínimos, a questão da aposentadoria por invalidez, apenas invalidez na atividade do serviço público e também a questão fundamental das regras de transição, para postergar e prolongar o quanto possível for essa questão. Deputado, dessa massa de deputados indecisos, é possível convencê-los a não votarem na reforma da Previdência? Olha, na verdade, os indecisos estão fazendo massa de manobra, estão fazendo um leilão para poder tomar uma emenda a mais, um cargo a mais do governo. Mas a pressão em cima deles também os intimida e os incomoda. E é isso que nós temos que fazer. Venceremos, deputado? Eu tenho certeza que a luta é essa. E vamos buscar esse resultado juntamente com todas as entidades do serviço público. Como vocês observaram, nas recomendações do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, a união das entidades é fundamental para o sucesso deste trabalho contra a reforma da Previdência. Confira agora como pensam alguns líderes de servidores que estão irmanados com a AFEPESP na questão desta reforma. A presidente da AFALESP, Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Rita Amadio de Brito Andrade Ferraro, comentou sobre os pontos que precisam ser mudados na reforma. Olha, eu acho que o que é importante é que tem alguns pontos que têm que ser mudados. Essa idade mínima, que tem progressão, que vai aumentando um ano conforme aumenta a expectativa de vida da população, isso é muito ruim, porque nós vamos chegar num ponto que ninguém vai se aposentar.
Outro ponto importantíssimo é não poder acumular pensão com aposentadoria. Isso vai tirar uma grande parte de renda das famílias brasileiras. Porque quando alguém fica viúvo numa casa que vivem 2 pessoas, se você tirar uma parte dela, 50% do rendimento, como que a pessoa vai conseguir pagar o aluguel, vai conseguir pagar os remédios, vai conseguir viver? Não tem condições. Então são alguns pontos que as entidades vão bater muito forte e nós esperamos vencer pelo menos esses pontos. A vice-presidente da Associação Paulista dos Magistrados, a juíza Vanessa Ribeiro Mateus, falou sobre o entendimento da APAMAGE sobre a reforma e os comentários do governo sobre a previdência dos servidores. O que nós entendemos, em primeiro lugar, é a grande injustiça é esse posicionamento do governo em querer demonizar o funcionalismo público pelos problemas da nação. A gente sabe que o governo está mentindo quando fala que o funcionalismo público tem privilégios, a gente se bate contra isso. O funcionalismo público não tem privilégios, o funcionalismo tem regras próprias, tem ônus e tem direitos que são diferentes da questão do setor privado. Uma das coisas que não se fala, por exemplo, é que o funcionário público continua contribuindo para a Previdência mesmo depois de se aposentar, o que não acontece no setor privado. Então nós entendemos que o funcionalismo público não pode ser demonizado. Além disso, especificamente quanto ao texto, ele desrespeita as regras de transição das emendas anteriores, então já tem funcionários atingidos por emendas constitucionais anteriores que estão em regras de transição que voltam a ser atingidos por essa nova proposta. Ele tira o direito de acumulação da pensão e da aposentadoria, o que nós entendemos que é uma tremenda de uma injustiça, porque isso compõe um orçamento familiar construído há muitos anos. E ele muda as regras do jogo para quem contribui há muitos anos, para quem contribui há 20, 30 anos e vai ser atingido pela reforma com a regra de transição que hoje está aí. Ele muda as regras do jogo muito próximas à aposentadoria. Isso impede que o funcionário receba a sua aposentadoria em conformidade com as suas contribuições e, por outro lado, impede também que ele faça adesão a um outro sistema de aposentadoria complementar por conta do seu tempo de contribuição. Então, são uma série de... A questão das pensionistas também são muito prejudicadas com a nova regra. São uma série de pontos que nós entendemos que se configuram tremendas injustiças, não possuem justificativa, porque não é o funcionalismo responsável pelo déficit que o governo propaga, que também nós entendemos que ele não existe, e além de uma série de injustiças, ela não foi debatida com a população, ela não foi debatida com quem vai ser atingido pela reforma. Então nós entendemos que sem um amplo debate, nós não somos contra uma reforma da Previdência, que é bom que seja dito, mas somos contra a reforma da Previdência na forma como foi proposta pelo governo. Então nós entendemos que ela carece de uma discussão ampla da magnitude dos direitos que ela atinge. O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, explicou um pouco sobre o trabalho da AMB contra a aprovação da reforma. Nós estamos trabalhando muito no diálogo com o governo, nós estamos tentando modificar o texto. O texto do governo é muito ruim, eu tenho dito que é um texto desumano, especialmente com o serviço público. De maneira que nós estamos conversando com o governo para mudar alguns pontos essenciais, como a regra de transição, a questão da pensão. Ele simplesmente, com essa proposta, destrói com o sistema de pensão construído em toda a história do Brasil. De maneira que nós estamos trabalhando firme junto ao governo para modificar o texto, mas não acreditamos que o governo conseguirá votar a proposta tal como enviada, porque ela é muito ruim e o parlamento não está aceitando esse texto. A presidente da APAMPESP, Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a professora Maria Valneide Ribeiro de Oliveira Romano, que tem grande atuação no Estado e em Brasília, comentou as estratégias da associação nesta luta. Olha, a APAMPESP, ela não está sentada nem de braços cruzados. Nós já passamos em Ribeirão Preto, que é a nossa sede regional, já passamos em Araraquara, estamos levando um trabalho de conscientização à população, aos nossos associados primeiro, e agora, através de uma carta aberta, nós estamos passando nas nossas 20 regionais, Presidente Prudente, Assis, Marília,
Botucatu, São José do Rio Preto, com esta carta aberta, conseguindo um espaço nas rádios locais, a fim de conscientizar a população, no geral, sobre as maldades dessa reforma da Previdência. Nesta reunião, o vice-presidente executivo do Sindileges, Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Paulo César Alves, respondeu à nossa reportagem sobre a possibilidade das entidades conseguirem convencer os deputados federais para mudar o texto da reforma. Confira. Bom, não é uma atribuição fácil, mas eu acho que nós temos que lutar, né? Eu acredito particularmente que não terá essa votação, mas tendo a votação, nós temos que alcançar mecanismos para mudar sintomaticamente essa proposta da PEC. Do jeito que está, ela realmente prejudica muito não só o servidor, né, como todo o trabalhador, mas o servidor público está muito prejudicado. O governo está com uma campanha muito grande contra a gente, dizendo dos privilégios. Nós não temos privilégios, nós contribuímos para o resto da vida, né? Então eu acho que nós temos que combater isso, essas falsas, esses fake que está acontecendo hoje com a propaganda do governo. O presidente da Associação dos Escreventes Técnicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ECOESP, Silvio Miceli, fez uma análise sobre as expectativas das entidades e a possível mudança do texto. Bom, eu acho que no conjunto das entidades o que existe é uma sensação contrária ao teor do projeto. Acho muito pouco provável que haja, de alguma forma, pode ser eventualmente que, caso haja a possibilidade de votação da reforma da Previdência, coisa com a qual nós ainda não acreditamos que o governo consiga, eu acredito que as entidades elas não têm essa disposição de estar contribuindo com emendas que possam minimizar as perdas que certamente vão acontecer. O delegado Arnaldo Rocha Júnior, diretor de Mobilização, Logística e Assuntos Profissionais da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a DPESP, explicou como está a atuação dos delegados da Polícia Civil na luta contra a reforma. Então, atualmente, especificamente quanto aos delegados de polícia do Estado de São Paulo, o Sindicato dos Delegados de Polícia e a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo estão juntas no pleito classista e em especial também na pauta da reforma da Previdência. Então buscamos apoio das demais entidades de classe representativas, dos policiais civis, todos, porque a pauta é comum, que é o direito trabalhista condicional do servidor público contra esse pacote de maldades que sempre surpreende nós servidores públicos do Estado de São Paulo e todos os servidores do país. O representante do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, Ricardo Castro, destacou os problemas das entidades para deter a aprovação da reforma, incluindo a questão das informações da imprensa que apontam o servidor como culpado da falência do Estado. Segurar a reforma realmente está se mostrando uma tarefa assim, bastante árdua, mas é com essa participação, com essa mobilização que a gente tem alguma chance de que isso ocorra, né? Na verdade, o governo está jogando assim muito pesado, está trabalhando muito com a mídia infelizmente não está tendo a posição que se espera da mídia, está sendo extremamente parcial e está jogando uma série de informações absolutamente inverídicas sobre essa questão da reforma da Previdência. Presente em todas as reuniões das entidades, o coordenador de patrimônio da AFEPESP, Renata Del Moura, comentou que há um panorama diferente em 2018, da reforma não ser aprovada. Em função de todo o movimento da população, a mídia tem sido contra todo o servidor público, haja vista as entrevistas do nosso presidente da República e outros deputados que acenam politicamente, ludibriando a população, tentando mostrar que seria o funcionário público responsável por toda essa balbúrdia acontecida no Congresso Nacional. Felizmente, o povo está percebendo que o grande prejudicado é o trabalhador. Nós tivemos a terceirização que prejudicou o trabalhador, nós tivemos a reforma trabalhista já
2 anos atrás, uma pequena reforma trabalhista prejudicou viúvas. Nós tivemos agora uma outra reforma trabalhista que prejudicou novamente, sensivelmente, o trabalhador. E a PEC não pode passar. A PEC vai acabar com o Instituto de Previdência no país. Infelizmente, é uma forma que o governo quer se safar do rumbo que ele mesmo provocou. Nesta reunião com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá e lideranças paulistas, além da presença do presidente da AFEPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, ainda registramos o trabalho de acompanhamento de Edna Pedroso de Moraes, segunda vice-presidente, Letícia Jobert Andrade de Mello, coordenadora da Secretaria-Geral, e Renato Del Moura, coordenador de Patrimônio. O tema da reforma da Previdência tem mobilizado as lideranças nos estados e todas juntas em Brasília. A AFEPESP mantém uma assessoria parlamentar recentemente instituída pelo presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, que estuda todos os projetos que podem reduzir os direitos da categoria. Acompanhe as informações atualizadas pelas redes sociais da AFEPESP ou da Folha do Servidor Público. Até breve! Faremos um breve intervalo e voltaremos em seguida. Olá! Como você observou, nesta semana, a discussão da reforma da Previdência tem espaço especial no programa AFIPESP na TV. Por isso que apresentamos essa reportagem do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. A AFIPESP está com representantes em Brasília, acompanhando todo este trabalho contra a aprovação da reforma. A seguir, vamos mostrar a segunda parte da entrevista com o advogado Aparecido Inácio, pós-graduado em Direito Trabalhista, professor e autor de 2 livros sobre o assédio moral no trabalho, tema desta entrevista. Aproveite mais esse conteúdo exclusivo do programa AFIPESP na TV. Como já foi apresentado, Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros é especialista na área sobre o assédio moral. É um prazer em recebê-lo novamente, Aparecido Inácio, mas eu gostaria, há uma confusão generalizada sobre o assédio moral e o assédio sexual. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Então, por favor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. O assédio moral, ele é o assédio da chefia para com o subordinado, do subordinado para o outro, que é o horizontal, ou até de um grupo de subordinados para com o chefe. Então, é um assédio que acontece de 3 maneiras. E é um assédio que está vinculado a uma competitividade, está vinculado a uma disputa entre grupos, está vinculado a metas, está vinculado a valores. Já o assédio sexual, ele é exclusivamente de cima para baixo. É o chefe para com a subordinada. E por que a subordinada? Porque 97% dos casos são assédio do homem para com a mulher. Por 2 fatos. Primeiro, porque, infelizmente, no mercado de trabalho, o número de mulheres que ocupam cargo de chefia é muito menor que o número de homens. Há uma discriminação, e aqui a gente tem até que reconhecer isso, que a mulher é discriminada, principalmente nesse aspecto, além de outras discriminações que ela sofre. O segundo é que, tipicamente, tecnicamente falando, o assédio sexual ele tem que estar vinculado a uma hierarquia de poder, a uma situação de poder. Ou seja, ele depende de que o outro lado esteja abaixo do assediador e recuse o assédio. A famosa cantada. Mas não é aquela cantadinha, aquela coisa galanteios que tem no local de trabalho. E o galanteio pode? A cantada, a paquera. Agora, aquela cantada agressiva, insistente, aquela coisa da carona, sabe? Do teste do sofá, do vem aqui, vamos conversar nós dois. Isso é o assédio. Agora tem uma questão. Primeiro, assédio sexual é crime, está no Código Penal, da cadeia, ou seja, da prisão, e a pessoa, inclusive, responde depois. O assédio sexual, ele gera o dano moral, que é a agressão da alma, a violência interna, a cicatriz que fica da hierarquização violada. Depois, o assédio sexual, ele gera uma situação em que tem que haver a recusa do outro lado. A assediada não pode aceitar. Porque se ela aceitar,
aquela cantada maldosa, se ela aceitar aquela agressão, aquela violência, deixa de ser assédio e pode ser atentado ao pudor, pode ser outras coisas. Mas tem que haver a resistência. E tem que haver a hierarquização, entendeu? O assediador, ele tem que ser superior à assediada. Se 2 trabalhadores estiverem se paquerando, se conversando, etc., não é assédio sexual. Pode ser paquera, namoro, pode ser até uma agressão no ambiente de trabalho, mas não é o assédio sexual, tipicamente falando, como está no Código Penal. Bom, vamos lá. O assédio moral, como é que você faz a denúncia? O assédio moral ele pode ser denunciado para o sindicato, é muito importante denunciar para o sindicato. E também a pessoa pode denunciar no Ministério Público do Trabalho. É muito importante. Porque se o Ministério Público do Trabalho recebe uma denúncia, ele pode, inclusive, verificar que aquele assédio se tornou institucional e promover uma ação chamada ação civil pública contra a empresa. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra uma empresa que estava praticando assédio institucional. Essa empresa, inclusive, nos contratou para dar palestra aos empregados para evitar o assédio, a ponto que chegou o assédio. Entendeu? Então, tem várias situações que acontecem que está todo dia o Ministério Público do Trabalho denunciando por assédio coletivo que eles promovem ação civil pública contra. Então, tem 3 tipos de fazer denúncia. Você só fica calado se você quiser, tá? Só que no assédio moral não há figura típica como no Código Penal, não é isso? No assédio? No assédio moral. A figura penal, não. Não há. Ainda tem projeto de lei. Tem vários projetos de lei, um deles é do deputado Vicentinho, aguardando votação, mas acho que não passa, não. Já o assédio sexual já tem figura típica. Tem. Né? Foi um projeto de lei da deputada Yara Bernardi, aqui de Sorocaba, aliás. Do funcionalismo, né? E ele foi sancionado, artigo 224-A do Código Penal. Aqui no Estado de São Paulo, nós temos uma lei estadual que foi vetada pelo Alckmin, mas que o veto foi derrubado pela Assembleia, tipificando o assédio moral no serviço público, a Lei 12.350, de 2016, do deputado José Mentor. Mas não é crime ainda, tipicamente falando. O senhor falou sobre a reforma da legislação trabalhista. Como é que o senhor recepciona essas modificações? Aterradoras. Eu fui o coordenador da Comissão de Acompanhamento da Reforma Trabalhista junto à Câmara dos Deputados, a comissão especial lá de acompanhamento da reforma, em que eu sou representante da Associação dos Advogados Trabalhistas. Nossa entidade representa 45 mil advogados trabalhistas. E o estrago foi muito grande. Foram feitas, um projeto de lei do Michel Temer com 7 artigos foi transformado num substitutivo com mais de 108 modificações na CLT. Sob a justificativa de que a CLT é velha, ultrapassada. A CLT, em primeiro, não é velha e ultrapassada. 85% dela já foi modificado no decorrer dos anos. Segundo, essa legislação, essas alterações ocorridas na Justiça do Trabalho influenciaram negativamente, vão influenciar negativamente, não só tanto no setor público quanto no setor privado. Né? No setor público, qual é a consequência? A lei, porque o problema é o seguinte, aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, os seletistas, o Estado de São Paulo, nós sabemos, né, Duarte, tem 3 categorias de funcionário público, o estatutário, o Lei 500 e o seletista, e mais os temporários que a gente vive brigando aí para acabar, né? Pois bem, todos os seletistas estão subordinados à CLT. Então, a Lei 12.367, ela alterou a CLT numa série de artigos. Banco de horas. Pode ser feito agora banco de horas em todos os seletistas. Antes, o banco de horas podia ser feito só através do sindicato. Agora, o RH pode fazer um banco de horas individual e chamar o empregado. Isso é bom ou é ruim? Olha, eu estou para dizer, eu ainda não cheguei a essa conclusão se é bom ou ruim. Pelo seguinte, porque a pessoa, ela tem uma... Eu particularmente acho assim, tem que ter um balizador. Não pode jogar todas as horas essa no banco de horas, porque senão ela entra num processo de degeneração física. E depois demora muito para essa reposição acontecer. Tem que ter tabuladores. A gente defende nos sindicatos que nós advogamos que tem que ter um valor máximo. Assim, ó. Chegou nesse valor aqui, não pode mais fazer hora extra e jogar no banco de horas. Tem que ou pagar ou compensar aquelas. Por exemplo, agora é possível fazer jornada 12/36. Né? Na área da saúde é boa, mas tem lugar que não é bom. Então, na área seletista. É possível, por exemplo, parcelar as férias em 3 vezes. Tem setores que precisam tirar 20 dias de férias. Um empregado da área da saúde, extremamente desgastado, ele não pode ficar tirando férias de uma semana.
né? Então tem algumas alterações. A jornada in itinere, aquela que o empregado recebia desde a hora que ele saía da casa dele até o horário que chegava no horário de trabalho, não tem mais. Só conta a hora de trabalho agora a partir do momento que ele pisar na empresa. Na questão do assédio, Duarte, foi feito um tabelamento. A gente está dizendo agora tabelamento da dor, né? Então agora, aquilo que eu expliquei antes, por exemplo, o juiz agora ele vai poder dizer se aquele assédio que o empregado sofreu é de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Se for de natureza média, é 5 vezes o valor do maior salário de benefício da Previdência. Vai até 50 vezes. Então, a indenização trabalhista, ela pode ser de 16 mil e poucos reais até 276 mil. Bem, nós chegamos ao final de mais um programa que transcorreu assim muito rapidamente, como no programa anterior. Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros, especialista em assédio moral. Ele acaba de lançar um livro, Assédio Moral no Mundo do Trabalho, que é esse livro que eu estou exibindo agora. Eu quero agradecer o Aparecido Inácio por sua participação no AFIPESP na TV. Agradecemos e fica garantido aí para o futuro mais um programa, porque você tem um arsenal de informações que interessa ao nosso telespectador, mas como instrução mesmo, não só você trazer os casos, mas você instruir as pessoas como elas devem se portar caso sejam agredidas num ambiente de trabalho, ou pelo assédio moral, ou pelo assédio sexual. Perfeito? Muito obrigado. Muito obrigado a você, viu? E continue com AFIPESP na TV e sua grade de programação. Olá! O programa está quase encerrando. Por isso, acompanhe as nossas últimas informações. Os temas da reforma da Previdência e o assédio moral foram amplamente debatidos nas reportagens, que você poderá revê-las no canal do YouTube da Folha do Servidor. Nosso recado final é para os associados que estão em busca de um destino de viagem, longe das cidades litorâneas, que são disputadas nesta época do ano. Recomendamos sua hospedagem na unidade Apenzel AFEPESP Campos do Jordão. A charmosa unidade tem decoração temática, amplos e confortáveis quartos, e instalações completas para quem busca o refúgio do campo. Acesse o site da AFEPESP e marque a sua viagem pelo sistema Flex Reserva. Selecionamos imagens da Apenzel para encerrar esse programa. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana!